Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos começar a meditar em 1 Timóteo capítulo 5, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Primeira Timóteo capítulo 5, versos 1 e 2, está escrito assim: Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Até aqui, até o verso 2, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, justo, bom e fiel. Tu és o nosso Deus maravilhoso, não há outro igual ao Senhor. Tu és grande, és o único Deus, és verdadeiro. Tu és o justo juiz, o Criador de todas as coisas. Tu és bom. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, os nossos erros, da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Peço, Senhor, tem misericórdia de nós, que somos pecadores. Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais esse sábado, te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, porque o Senhor tem nos ajudado em todo o tempo, nós que não somos merecedores. Te agradeço porque o Senhor nos adotou como filhos e nós podemos dizer Pai. Nós podemos te chamar de Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado de uma maneira que nós não podemos entender, de uma maneira que nós não podemos medir. As tuas bênçãos sobre as nossas vidas não têm fim e eu te agradeço por isso. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo ataque do inimigo, de toda cilada. Que o Senhor nos proteja. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, e guia-nos pelo Teu caminho, de acordo com a Tua palavra, para que nós glorifiquemos ao Teu nome com tudo aquilo que nós fazemos. Guia-nos, eu peço, em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor. Mas eu peço principalmente, Senhor, por aqueles que estão próximos a nós, que vêm à nossa memória agora, mas que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que a Tua graça chegue a elas, as alcance, que elas se arrependam dos seus pecados e entreguem as suas vidas para Cristo, declarando-o como Senhor e Salvador. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. E não esquece, estamos fazendo a nossa pesquisa. Tá aqui, é o primeiro link da descrição desse devocional. Então, se você puder, gasta 2, 3 minutinhos do seu dia aí para responder a nossa pesquisa, que ajuda a gente a entender melhor e vai te ajudar também a você entender melhor como está a sua vida de oração, como está a sua vida de leitura da palavra, mas ajuda a gente a criar conteúdo cada vez mais interessante para vocês, tá bom? E se você puder dar um passo adicional nessa sua ajuda para a gente, compartilha essa pesquisa, esse link da pesquisa com outras pessoas, tá? Pede para outros cristãos, pessoas cristãs, tá? É uma pesquisa voltada para pessoas cristãs, para responderem também, tá bom? É isso. Bom, vamos lá, né? Lemos aqui os versos 1 e 2 de 1 Timóteo capítulo 5, está escrito assim: Não repreenda asperamente ao homem idoso. Então Paulo está ensinando para Timóteo como ele deve tratar os irmãos. Aos homens mais velhos, ele não deveria repreender asperamente. Ele diz assim, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Veja o nível de respeito que Paulo pede que Timóteo tenha para com os irmãos na fé. Veja que Paulo vinha falando, dando várias instruções para Timóteo, né? Faça isso, ensine a igreja dessa forma, a igreja precisa agir assim, e de tal forma, e de tal jeito. Ninguém despreze a sua mocidade. E daí então para que talvez, tá? Isso não está explícito na palavra, mas talvez para que Timóteo não se sentisse superior aos outros, ele fala o seguinte, olha, trate os homens mais velhos como se eles fossem seu pai. Não sai repreendendo os homens mais velhos, não. Exorte-os com calma como se eles fossem o seu pai, com todo o respeito e com toda a honra. Ele diz assim, trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza. Paulo estava mostrando para Timóteo aqui que a maneira como ele se relacionava com os irmãos da igreja era como uma família. Se você não assistiu o episódio do nosso podcast com o João, com o pastor João, chama Igreja e Família. Eu recomendo que você assista, tá? Já recomendei no devocional mais de uma vez esse podcast, assista, tá?
a gente fala sobre isso, né? Sobre como a família a família e a igreja fazem parte de uma mesma revelação, de uma mesma ideia. E aqui Paulo está trazendo isso, né? Está falando, olha, o seu relacionamento com os seus irmãos da igreja deve ser como um relacionamento familiar. Os homens mais velhos os trata como pais, as mulheres mais velhas como mães, e os jovens como irmãos, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Veja como Paulo está instruindo Timóteo e acaba nos instruindo também, né, gente? Como deve ser o nosso relacionamento dentro da igreja local, dentro da nossa comunidade ali de fé, né? Da igreja que você frequenta, eu digo, são nomes diferentes para a mesma coisa, da igreja que você frequenta. Como deve ser o seu relacionamento com essas pessoas? Infelizmente, a gente vê cada vez mais relacionamentos machucados dentro da igreja, relacionamentos que são atacados dentro da igreja. Mas Paulo está ensinando aqui Timóteo como Timóteo deveria se comportar com os seus irmãos na fé. Isso é uma lição valiosa para as nossas vidas também, porque nos ensina como nós devemos enxergar essas pessoas, como nós devemos tratar essas pessoas, da mesma forma que Paulo está nos ensinando aqui. Veja que Paulo não está falando assim, ó, exija que as pessoas te tratem dessa forma. Não, você trate as pessoas dessa forma. Se a gente conecta com o final do capítulo 4, que é uma sequência da carta, né? Lembra, não estava dividido em capítulos da carta, era uma coisa só. A gente vê Paulo falando para Timóteo, olha, seja um exemplo, trate os outros dessa forma. Paulo fala para Timóteo, olha para a sua vida, atenta para a sua vida. É isso, nós devemos pegar esse texto, olhar para as nossas vidas, como nós temos tratado as pessoas à nossa volta, principalmente os irmãos da fé. É isso, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.